Vamos para mais um vídeo de análise do cenário atual do Bitcoin, criptomercado como um todo, e também, claro, a gente não pode deixar de falar do cenário macroeconômico. Está tudo interligado. Eu quero trazer pontos muito importantes nesse vídeo, alertas para vocês, avisos que vocês precisam estar atentos. Existem dúvidas e questionamentos que eu vejo direto chegando até mim e me preocupam um pouco porque eu vejo que a visão está um pouco bem deturpada, digamos assim, do que é a realidade. Primeiro, muita gente acredita que a análise gráfica é só para quem quer fazer day trade ou trade. Meu amigo, saia dessa visão. Não tem outro caminho. Como é que você vai saber o melhor momento de comprar, o melhor momento de vender, se não for com uma boa análise gráfica? Você vai ficar o quê? Dependendo dos outros para te dizer isso? Ou você vai cair nessa conversinha de DCA infinito, o ativo é maravilhoso, só se compra, não se vende? Bitcoin, um ativo maravilhoso, mas tem correções de 50%, 70%. Você quer me dizer que você não quer saber como identificar os melhores momentos para vender antes dessas correções de 50%, 70%? Ah, pelo amor de Deus, né? Então, se você está falando isso é porque você não liga para o seu dinheiro, porque não faz sentido algum. E se você for acompanhar qualquer um gringo sério, analista ou investidor, você vai ver falando a importância da análise gráfica. Então, não saia dessa, não veja a análise gráfica dessa forma, porque não é assim que funciona. Análise gráfica é só um ajuste de tempo gráfico para você definir se você vai estar fazendo análise para médio, curto ou longo prazo. Então, é simplesmente isso. Você precisa entender como diversificar seu capital. Outro discurso que eu vejo: ah, você está full ali dentro, investindo dentro do criptomercado. Entenda, um raciocínio simples para você entender, eu já trouxe a explicação aqui, mas vou voltar com ela mais uma vez. O dinheiro é como o sangue do nosso corpo, né? Trazer esse parênteses aqui, eu sou médico veterinário de formação, fui neurologista, cirurgião durante muitos anos, 12 anos da minha vida, então entendo bastante como é que funciona a fisiologia, né, do corpo dos animais, assim como o nosso, né? Então o sangue, né, não pode estar ao mesmo tempo na musculatura e nas vísceras. Então a gente tem 2 sistemas para poder o sangue estar migrando dentro desses 2 sistemas, né, seria o sistema simpático e o parasimpático. Simpático, alerta e fuga, então o sangue está na periferia ali, na parte da musculatura. Então quando a gente se mexe, se locomove, está fazendo atividade física, o sangue precisa estar aonde? Na musculatura, obviamente. E quando a gente está comendo, o sangue precisa ir para as vísceras para poder absorver os nutrientes e depois distribuir pelo corpo. Então é assim que funciona. O dinheiro também é bem parecido. Então existem momentos diferentes no mercado. Eu sei que existem ciclos muito longos e tem gente que está investindo no mercado financeiro dentro de um ciclo longo de alta e acredita que isso é eterno, mas não é assim que funciona. Nada é eterno dentro dos mercados financeiros, nenhum tipo de ciclo vai ser eterno. E quando esses ciclos terminam, o dinheiro acaba migrando para vias diferentes, né? Então, momentos de incerteza, de caos, de insegurança, o dinheiro tende a estar seguro em outro local, em outro grupo de ativos. E quando o momento está tudo feliz, impressão monetária em alta, tudo alegre e contente, o dinheiro obviamente está em outra direção. O momento que estamos vivendo agora é de incerteza. As políticas globais, a política econômica, incerteza do controle da inflação dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos vai voltar a ligar a máquina, imprimir, baixar os juros. Então, é isso. O Japão começou a aumentar juros. Existem diversos fatores e conflitos aí no mundo, nesse exato momento, que trazem incerteza para os grandes investidores. E nesses momentos de grande incerteza, o capital vai migrando em direção aos metais preciosos, porque eles já se mostraram muito eficientes em momentos como esse ao longo dos anos, dos tempos. Então isso é muito importante para investidores que trabalham na casa dos bilhões, trilhões. Saber da segurança perante ao tempo é muito importante e muito valioso. E claro, o Bitcoin ainda não atravessou séculos e muito tempo, por isso não é um ativo que está dentro desse grupo aí de incertezas e inseguranças. O Bitcoin e o criptomercado como um todo ainda são vistos e percebidos para os grandes investidores como o grupo de ativos de risco. Então a gente tem os ativos de risco, os ativos tradicionais e os ativos de segurança, digamos assim, que estariam aí os metais preciosos. Nesse exato momento, vou trazer análise para vocês aqui no gráfico, mostrar para vocês como está a tendência nos metais preciosos, como está a tendência dentro das 500 maiores ações dos Estados Unidos, que é o S&P 500,
e normalmente tem uma boa correlação com o Bitcoin. Normalmente quando, Genaro? Para ser mais específico, normalmente quando a impressão monetária e o estímulo monetário está abundante e não existe incertezas nos mercados. Nesses momentos, o Bitcoin costuma acompanhar, ou seja, os ativos de risco costumam acompanhar as tendências dos ativos tradicionais em momentos de abundância. Porém, nos momentos de risco, a gente ainda pode ver o S&P 500 desenvolvendo bem, como é o que está acontecendo nesse exato momento. O S&P 500 segue progredindo, renovou máximas históricas, vem fazendo topos históricos há um bom tempo. Porém, o Bitcoin, por estar enquadrado nesse outro grupo de ativos de risco, já não. É como se o pessoal tivesse pisando, os investidores estivessem pisando um pouco no freio, e claro que os ativos de risco sentem essa pisada no freio anteriormente. Temos pontos também interessantes, né? Especulações de que Jerome Powell está em uma situação bem delicada e que muito provavelmente ele vai começar a estimular. Que estímulo é esse? É ligar a máquina, imprimir, colocar mais dinheiro em jogo, facilitar, reduzir os juros e entregar mais dinheiro, ou seja, facilitar o acesso ao dinheiro. E com isso se especula que se retorne ao apetite aos ativos de risco. Então são contextos que a gente espera que pode vir a acontecer. Mas, dentro dos investimentos, tomada de decisões, você não pode estar tomando uma decisão com base no que pode vir talvez acontecer com base em boatos e notícias. Não é assim que funciona e para isso a gente vai para os gráficos. Análise gráfica são dados. Outro comentário que não faz sentido algum, alguém falar determinado ativo, o Bitcoin não respeita o gráfico. Pelo amor de Deus, o gráfico nada mais é do que um mapa do rastro que o Bitcoin fez durante as suas transações. Ou seja, teve oscilação de preço e toda essa oscilação de preço e transações estão ali registradas em forma de dados, em forma de visual, gráfica. E é só isso. Então não tem o que respeitar ou o que não respeitar. Ele pode não respeitar determinada estratégia de algum investidor. Ok, isso sim. Mas que ele não respeita o gráfico, isso não faz sentido nenhum. Então agora vamos lá para o gráfico, a gente tem que tentar entender exatamente esse contexto que eu tenho trazendo, porque eu venho trazendo aqui para vocês. Agora, nos gráficos, eu vou embasar tudo que eu trouxe aqui agora para vocês, em questão da incerteza, insegurança e para onde realmente o dinheiro está indo nesse exato momento, que é o que a gente precisa fazer. E saber e fazer também, né? Porque diversificar o capital é exatamente isso, é você migrar o seu capital junto com os grandes investidores em momentos como esse. Então vamos ficar atento a isso. Você também precisa aprender a entender os gráficos para acompanhar essas movimentações dos grandes investidores e não se movimentar junto com as sardinhas, né? Que é a maioria que só escuta a opinião dos outros e por isso não tem a sua própria opinião, o seu próprio caminho. Vamos começar aqui com o gráfico diário do ouro. Quem está acompanhando há mais tempo sabe que essa zona aqui dos 3.958 até os 3.882 foi uma zona no diário que eu tinha passado para vocês como uma zona de compra. Quando eu passei isso aqui, quando o preço estava mais ou menos aqui, iniciando essa correção, eu falei que ele poderia vir até essa zona, que inclusive é uma zona das NEMAs. Eu vou já plotar o indicador, a gente começa as análises aqui com Price Action, apenas a movimentação do preço pura, e depois a gente vai trazer os indicadores. Então, por enquanto, o que a gente vê aqui é o ouro, né, fez uma base, uma correção saudável para a continuação da tendência. É uma zona de reacumulação, que a gente chama também, né? O preço vem uma tendência de alta, ele corrige, ele vem fazendo uma zona de equilíbrio para poder reacumular. O que é essa reacumulação? São as instituições que já compraram, mas precisam de uma outra zona para poder recomprar mais um pouco antes que a tendência continue. Então, isso aqui seria uma zona de recompra. É o que a gente está vendo aqui nesse exato momento acontecer. Nesse exato momento, o ouro vem em busca do seu último topo aqui nos 4.381. Ele está tentando, mais uma vez, romper esse topo para poder renovar máximas históricas. Eu acredito que esse é o caminho que o ouro vai acabar indo fazer. E também a gente tem que olhar outros metais também que são muito importantes, né? Antes, a gente vai trazer aqui o indicador das NEMAs, eu vou mostrar para vocês também que o indicador também vinha mostrando compra já há muito tempo, e eu esperava que uma retração em busca da interação dessas duas linhas centrais fosse realmente uma zona oportuna para comprar, e foi o que aconteceu. Desse momento aqui, dessa interação, o preço vem subindo, enquanto ele se mantiver acima dessas duas
mínimas centrais, ou seja, acima dos 4.206 e acima dos 4.073, temos grandes probabilidades de ter uma continuação dessa tendência de alta no ouro. Isso significa que as incertezas globais seguem e a preferência por proteção ainda está em xeque, ainda está em jogo. As pessoas ainda estão em busca de proteção. Resumindo, é isso. E a gente tem que ver outros ativos também aqui, como a platina, outro metal precioso, que também está dentro de uma tendência de alta. Nesse exato momento agora vem trabalhando acima das duas linhas centrais, o que mostra que retomou uma tendência de alta muito forte, né? Na verdade, né, ele chegou a trabalhar aqui um pouco abaixo das duas linhas centrais, mas voltou rapidamente aqui para o range e depois para cima delas, né, mostrando aqui força mais uma vez na tendência. Confirma que isso aqui também foi uma reacumulação para continuação de tendência de alta. Diferente do ouro, a platina rompeu o seu topo anterior e está renovando máximas históricas aí, a platina, sendo cotada agora a 1.814. Então a platina também vem se valorizando, reforçando também a tese da proteção e insegurança no cenário global nesse exato momento. A prata também vem renovando. A prata no gráfico diário, mesmo cenário que o ouro, falei a mesma coisa. A prata viesse buscar aqui essa zona, essa interação com as linhas centrais, seria uma excelente oportunidade de compra na prata para quem não estava comprado ainda na prata. Foi dito e certo, excelente zona de compra, o preço vem progredindo acima das duas linhas centrais, demonstrando força ainda, e agora vem já, diferente da platina que renovou a máxima por pouco, a prata já, né, já vem renovando máximas há um tempo aí, né, renovou essa máxima daqui inicialmente, né, aqui, depois fez outra máxima, renovou a máxima mais uma vez, fez outra máxima, renovou mais uma vez, está aqui agora em busca de renovar máximas e máximas aí. Ou seja, também reforçando mais uma vez o ativo, né, a teoria da insegurança no cenário global. Agora vamos falar aqui agora um pouco do S&P 500. Porque a gente está falando o quê? Uma transição, momentos de insegurança é uma coisa. Segurança é um momento que os investidores ainda estão cautelosos. Eu acho que pode ser que, então eu vou começar a me posicionar. Porém, você viu que o S&P 500, perante a dúvida, ainda vinha progredindo. E quando é que o S&P pode corrigir realmente? Se uma crise, por acaso, vier a estourar, por acaso o descontrole da inflação dos Estados Unidos se demonstre claro, a insegurança da dívida dos Estados Unidos seja algo também que venha a aumentar, porque é algo também que vem preocupando bastante no cenário global, a dívida dos Estados Unidos só faz crescer mais e mais. Então, temos pontos muito importantes que trazem insegurança e essa insegurança podem se confirmar ao momento que uma recessão ou uma crise ou algo faça impacto aqui direto no S&P 500, que seriam as 500 maiores ações dos Estados Unidos. Então aqui pelo Price Action, né, do S&P 500, eu trouxe pontos que são muito importantes aqui, né? Primeiro, ele fez um topo duplo aqui, não conseguiu renovar a sua máxima anterior, na casa dos 6.932 dólares. E ele vem corrigindo nesse exato momento, como eu falei para vocês, o Bitcoin não consegue acompanhar essas pernadas de alta, essa movimentação, né, que chegou a renovar, atingir o topo anterior, né, tentou romper, não conseguiu, mas chegou lá no topo anterior. Já no Bitcoin, essa movimentação de alta que teve não chegou nem perto do topo anterior. Então vê que a correlação de movimentações de alta ainda, né, não está muito grande, justamente pelo tema que eu falei com vocês, pelo fato de que Bitcoin ainda é enquadrado e é visto, percebido pelos grandes investidores como no grupo de ativos de risco. Como o momento é de incerteza, os ativos de risco claramente estão sofrendo, assim como o Bitcoin. E aí, Genaro, esse cenário aqui, bom, se o S&P 500 segue, continua essa correção e vem buscar mais uma vez interação com o fundo aqui no 6.500, isso pode fazer com que o Bitcoin continue a corrigir, o criptomercado continue a sofrer bastante. Então também a gente precisa ter muita atenção com isso aqui. Esse topo duplo aqui agora no S&P 500 não foi nada bom. Era muito interessante que o S&P 500 tivesse rompido esse topo aqui anterior, renovado as máximas, e aí sim a gente poderia acreditar que o ar e o ânimo dos investidores estariam retornando e a desconfiança e insegurança estaria ficando um pouco mais de lado, a esperança que isso aconteça para que a gente veja o apetite para os ativos de risco retornar para a gente ver o criptomercado voltar a subir.
Quando isso não acontecer, desconfiança, insegurança, a probabilidade maior é que a gente veja o ativo de risco sofrendo ainda mais. Então, muita atenção com isso. Se o S&P 500 continuar essa correção aqui, né, no diário, corrigir ainda mais, isso vai ser perigoso. Vamos trazer aqui agora o indicador das NEMAs, né? Esse indicador que eu desenvolvi, inclusive se você quiser ter acesso, tem uma promoção que eu só faço uma vez no ano, vai até dezembro, final de dezembro. Vou deixar o link aqui embaixo, que é a promoção, consiste em meu curso completo de análise gráfica, análise técnica, análise de sentimento, todas as teorias do mercado. E você também vai ter acesso a um ano às NEMAs, é um indicador que eu desenvolvi com esses padrões aqui únicos, que só a gente consegue analisar e observar. Então, a gente tem outro ponto muito importante aqui pelas NEMAs, que é esse afastamento aqui das NEMAs. Isso demonstra para a gente uma fraqueza. Se o preço continuasse trabalhando aqui acima dessas duas NEMAs centrais, ok, uma fraqueza, mas que o preço está já retomando a movimentação de alta. Porém, como ele rompeu para baixo mais uma vez aqui agora, está fechando candles abaixo, dentro do range aqui, já dá para a gente uma pulga atrás da orelha e um ponto de atenção. Se o S&P 500 continua a correção e vem perder aqui a segunda NEMA no 6.763, isso pode complicar bastante o cenário para o Bitcoin, porque isso poderia estar trazendo o S&P 500 para dentro de um padrão de baixa aqui pelo indicador. E se a gente visse o S&P 500 começar a trabalhar no diário abaixo dos 6.700, isso enquadraria um padrão de baixa no S&P 500 e não seria nada bom. Se perdesse aqui esse último fundo, o S&P 500 poderia estar entrando, assim pelo price action como pelos indicadores, em uma tendência de baixa no gráfico diário. Isso poderia fazer o criptomercado sofrer ainda mais, blá, 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 que eu já venho falando durante todo o vídeo. Então, qual é a mensagem principal aqui? Antes de chegar no gráfico do Bitcoin, tenha muito cuidado. Eu venho falando isso. Disse, inclusive, que dentro desse pullback que o Bitcoin vinha fazendo, seria uma excelente oportunidade, vou até tirar o indicador aqui para a gente começar, seria uma grande oportunidade para poder mitigar o risco, ou seja, diminuir a exposição no Bitcoin, no criptomercado como um todo, para poder se preparar para possíveis continuações de movimentação de baixa. Trouxe também aqui uma análise falando desse canal ascendente, que a probabilidade maior que ele costuma romper para baixo, inclusive falei que ele não estava afirmando que ele iria romper, mas que essa formação costumava romper para baixo. Muita gente se empolga ao ver o preço, né, fazer essas movimentações de alta recuperação aqui e acha que é alta infinita. E nada mais são do que movimentações de armadilha para captar liquidez. Se você não está preparado, não tem uma boa estratégia para sair, né, e mitigar o risco desses momentos aqui, que eu dei inclusive como início de zona para poder mitigar o risco, eu acreditei ainda que o preço poderia chegar aqui na zona dos 97 mil dólares, não teve força para chegar, seria a zona que eu estaria, né, tirando todo o risco, porém não chegou nessa zona aí. Então a gente tem que ter cuidado, o preço agora vem fazendo, né, correção, perdeu já o canal ali ascendente, a base do canal ascendente. Então agora o cenário é muito provável que ele venha buscar, inclusive, a interação aqui mais uma vez com esse último fundo, né? A gente também pode pegar aqui, né, a expansão do canal para a gente entender qual seria exatamente o alvo, né, pelo menos desse canal ascendente aqui, né? A gente traçar aqui, olha aí, né, no momento da ruptura aqui, né, seria muito próximo desse último fundo aqui nos 81 mil dólares. Então, eu acredito que essa formação, o rompimento dessa formação para baixo, pode levar o preço do Bitcoin de volta à casa dos 80 mil dólares. Se você não mitigou risco, é uma pena. Eu lamento por você, porque a situação é complicada. Eu também não estou afirmando que quando o preço chegar nos 80 mil ele vai continuar uma correção. Eu só estou dizendo para você que nesse exato momento essa é a maior probabilidade. Análise gráfica é sobre probabilidade, a vida é sobre probabilidade. Você atravessa uma rua no sinal vermelho porque a probabilidade maior é de dar tudo certo, mas não existe nenhuma garantia que isso vai acontecer, correto? É assim também em tudo da vida e na análise gráfica também, é sobre probabilidade. Nesse exato momento, a maior probabilidade é que o preço continue essa movimentação de baixa. Por que, Genaro? Porque pelo price action ele vem fazendo topos e fundos descendentes, enquadrando a tendência de baixa no gráfico diário. Se ele perder os 74 mil, ele vai confirmar uma tendência de baixa também no semanal. Então, é isso. Enquanto ele não reverter a tendência, ou seja, começar a fazer topos e fundos ascendentes,
um pivô de alta no price action. A gente também tem indicações dentro do indicador e confirmações, análise de sentimento. O risco ainda é muito grande de continuação dessa movimentação de baixa. Ah, mas eu vi que fulaninho falou que tal, tal, tal. Brother, vou lhe dizer, deve ter muita gente hypada, inclusive, é porque eles estão falando tudo que muita gente quer ouvir. Mas isso aqui, seu dinheiro não liga para o que você quer ouvir ou para o que ninguém quer falar e ouvir. Ele vai se importar com o que está acontecendo de verdade, com os dados, com o fato. E o que a gente pode ver aqui agora, nesse exato momento, é isso: topos e fundos descendentes. Então, meu amigo, não tem, enquanto ele não romper a estrutura que está fazendo aqui, começar a fazer topos e fundos ascendentes, não tem, não tem o que se animar, não tem o que ouvir, não tem, é isso, é simples, é a simples verdade, simples fato que vem acontecendo, o que está acontecendo nesse exato momento. Então, cautela, muita cautela, não se empolguem com qualquer movimentação de alta. Essas movimentações de alta precisam romper estruturas para confirmar realmente um retorno. Ah, mas as zonas vão ser altas, vão ser caras, eu quero tentar acertar o fundo. Boa sorte lá ele em acertar o fundo. É algo muito perigoso, é muito melhor você entrar e nas suas posições, começar a fazer entradas nas suas posições quando você tem uma convicção maior, dados que apontem com a maior certeza para alguma direção. Nesse exato momento, a maior certeza, a maior probabilidade é que continue movimentação de baixa. Aqui, pelas NEMAs, o preço segue dentro da tendência de baixa, trabalhando abaixo das duas NEMAs centrais. Então, enquanto estiver trabalhando aqui abaixo dos 95,486, a tendência de baixa segue. É assim que funciona. Pela tabela aqui, vocês podem ver também que o que a gente está vendo aqui é o quê? Tempo dos 5 minutos ao diário está dando venda na tabela. Então, a NEMA, o padrão é fractal, e esse padrão vem ganhando força, padrão de baixa, segue ganhando força, a tendência maior que o preço venha buscar. O próximo suporte aqui no diário, 84.014 centavos, aí, 14 dólares, né? Então, 84, né? Vamos fechar aqui mais ou menos, esse aqui é o próximo suporte que a gente tem, seria um suporte importante, né? Um preço fechado, tanto pelo price action, quanto pelas NEMAs aí. Se perder, vai buscar provavelmente esse fundo anterior nos 80 mil dólares. Se perder o fundo anterior, vocês podem se preparar que ele vai buscar o próximo suporte aqui no 77. Suporte mais importante que a gente tem que ter muita atenção está aqui, ó, no semanal. No semanal a gente tem, opa, deixa eu apagar isso aqui. No semanal a gente tem aqui, ó, esse último fundo, o 74.472. Assim, né, assim como pelo price action, esse aqui é um fundo importante, pelas NEMAs também, a gente tem o primeiro suporte das NEMAs no semanal, um pouco acima, 75.390. Se perder essa zona aqui, é uma zona muito complicada para o semanal, porque ele estaria enquadrando, ou seja, perdendo o fundo anterior, ele estaria enquadrando topos e fundos agora descendentes, perdão. Ele sairia da estrutura de topos e fundos ascendentes, né? Entraria em uma nova estrutura de baixa de topos e fundos descendentes. Então, muito cuidado, muita atenção com isso, né? São cenários que podem vir a acontecer, se manter tudo bem, pode tomar alta, precisa romper só as estruturas que eu falei para vocês, linha de tendência de baixa ele precisa romper, e também pelo semanal seria interessante ele começar a fechar candles aqui no semanal acima dessas duas NEMAs centrais aqui, né? Retomar essa movimentação de alta, ele precisa trabalhar mais uma vez acima das duas NEMAs centrais, como ele vinha fazendo todo esse tempo, né? Que ele vinha dentro de uma tendência de alta. Então, galera, muita atenção com isso. E eu posso também trazer um cenário rápido aqui, né, das altcoins também. Deixa eu diminuir aqui um pouco o tamanho da tabela aqui dos gráficos. E esse aqui são gráficos diários, né? Como eu mostrei para vocês agora o Bitcoin, isso aqui primeiro. Aqui a dominância que, né, tem aqui trabalhando dentro de um range, se voltar a subir, a dominância voltar a trabalhar aqui acima dos 59,29, começar a fechar aqui no diário acima dessa zona, vai ficar complicado para as altcoins realmente, né? Principalmente se o Bitcoin continuar essa movimentação de baixa, perdão, com a dominância, né, retomando movimentações de alta, vai fazer com que as altcoins sofram ainda mais. Vamos lá, algumas altcoins estão com estruturas diferentes, né? A Solana tem um pouco mais de fraqueza dessa movimentação que teve de recuperação, né? Diferente aqui, a Uni fez pernadas fortes de alta, boa movimentação de alta, mas rapidamente veio devolvendo tudo e voltando para o range anterior. Então, a gente tem os fundos anteriores aqui, de cada uma delas, como suportes, né, de imediato, e os fundos dos crashes para algumas, né, no caso da Cardano e a Uni também. A Solana já perdeu o fundo do crash, a Ethereum também já perdeu o fundo do crash. A gente tem outros suportes aqui na Ethereum também que são importantes aqui nos 2.800,
2.600, então, e por aí vai. Mas é isso, todas aqui, ó, como vocês podem ver pela tabela, dando venda, o cenário não está muito legal. Para fechar o vídeo agora, vamos falar aqui do curtíssimo prazo análise de sentimento do Bitcoin. Vamos iniciar aqui pelo TRDR, pontos também, na minha visão, não são muito bons. Quais são eles? Primeiro, vamos falar do Open Interest. Vem subindo aqui agora, nesse exato momento, à medida que o preço vem corrigindo. O que isso quer dizer? Como eu sempre falo, interesse pela movimentação de baixa. Então, a tendência de baixa tende a ganhar força, porque o Open Interest está mostrando aqui que tem interesse nessa tendência. Outro ponto que, na minha visão, é muito negativo. À medida que o preço vem corrigindo, o ratio vem subindo. O ratio são a proporção de posições de long e de short. Nesse exato momento, o ratio está em 2,74, ou seja, 2,74 pessoas para cada em long e para cada uma pessoa em posição vendida. Uma maioria clara em posições de compra. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o preço pode voltar a corrigir para captar ainda mais liquidez dessas posições de long que estão acreditando que acharam fundo, né, nessa zona. Então isso é perigoso nesse exato momento. Essa correção captou liquidez? Sim, temos aqui candles de 29, 30 milhões de posições vendidas, que foram posições de long, né, na verdade, foram estopadas e liquidadas. O CVD também segue caindo, ou seja, muitas posições de venda mercado, né, à medida que o preço vem corrigindo, ou seja, o medo vem se instaurando, mas realmente o ponto que me deixa um pouco mais de perigo para o curto prazo, 2 pontos, né, seria o aumento do Open Interest com a queda do Bitcoin, com o preço caindo, e as pessoas acharem que acharam o fundo e o ratio vindo subindo muito. Isso aqui são 2 indicadores que conotam um perigo e me faz acreditar que o preço pode continuar caindo para justamente captar essa liquidez aqui dessas posições de long nesse exato momento. Vamos falar aqui agora do mapa de calor, iniciando aqui no gráfico diário. Já no mapa de calor aqui tem uns pontos positivos a se falar também. O que é que eu posso falar aqui? Que não temos muito mais o que captar aqui de liquidez, né? Você vê que essa movimentação de baixa acabou varrendo bastante. A gente está aqui no gráfico de um ano. Isso aqui representa mais ou menos o diário. Então você vê que tem a mesma formação, rompeu para baixo aqui o canal de alta, né? O canal ascendente, e o que a gente vê é que não temos muito o que captar. Temos uma certa liquidez para captar aqui? Sim. A maior zona de captação de liquidez está aqui acima, no topo anterior, né? Nessa zona dos 126 mil dólares, com 305 milhões de dólares em posições vendidas para serem estopadas e liquidadas. Então, é isso. O que a gente vê nesse exato momento aqui para dar um pouco de ânimo aí, é dizer que realmente já captamos muita liquidez. Mas eu não operaria só com esse indicador e só com esse dado aqui, justamente pelo que eu trouxe no começo do vídeo, que é o cenário da macroeconomia, o cenário global, que pode influenciar de uma forma direta, fazendo com que isso aqui, esses dados aqui, não sejam tão relevantes assim. Então é isso. Muita atenção, muito cuidado, porque o momento pede isso. O momento pede atenção, o momento pede cuidado. E eu vou convidar vocês, se você não está inscrito ainda nesse canal, pô, se inscreva aqui embaixo, não vai doer o dedo, e acompanhe as próximas análises. Eu vou estar sempre trazendo análise também. E nos rios também, um outro tema que é do meu interesse, da minha forma de pensar, eu vou jogar também por aqui. E é isso aí, galera. Deixe seu like para ajudar também e compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que vai contribuir. Eu sei que o canal não está com vários seguidores e que a mente do ser humano dá mais valor a quem tem vários seguidores. Mas se você for acompanhar as análises dia a dia, você vai ver que a assertividade vem sendo bem grande. Então é isso aí, galera. Um bom dia para vocês, um abraço e até o próximo vídeo.